Boa noite! Hoje a gente tem um tema muito especial. Quis vir aqui hoje para fazer um convite especial para vocês e para trazer insights que eu tenho vivido nos últimos tempos. A gente trazer um pouco de luz sobre esse conceito do que é ser mãe. Existe um trabalho da Conexão com o Amor, que é um trabalho muito voltado para a abertura do coração, para sentir o amor. E para sentir o amor em todas as suas dimensões. Para a gente trazer a força da nossa essência, a força da nossa vida para o nosso coração. A gente trazer o nosso movimento existencial a partir daquilo que é mais verdade em nós. E parar de ficar reproduzindo dores existenciais que a gente já vive muitas vezes, há muitas vidas, há milênios a gente pode estar vivendo essas dores. E o convite da Conexão com o Amor é que a gente acesse a energia do nosso coração, que a gente sintonize o nosso coração com aquilo que é mais verdadeiro, autêntico e realmente serviço em nós, contribuição para o mundo. A gente caminhar em parceria com a vida, iluminar as dores que estão tomando espaço no nosso coração, as dores que estão ali tapando o lugar de você vivenciar o amor. É como se fosse um fluxo de rio que está cheio de pedras aqui. Foram colocadas várias pedras que são mágoas, são crenças limitantes, são distrações do mundo, são todo tipo de forma daquilo que te desvia de deixar esse fluxo de vida acontecer em você. E se a gente aprende a se conectar mais com essa força da verdade, com essa força do nosso sol, e a iluminar essas dores do nosso coração, a deixar elas serem iluminadas, deixar essas dores passar, largar as cenas, deixar de querer ter razão, a sensação de injustiça, a sensação de dor, a sensação de que não devia ter sido assim. Se a gente soltar essas cenas e abrir o nosso coração para realmente sentir a nossa essência, a gente pode criar aqui uma vida mais alinhada, uma vida mais feliz, uma vida mais preenchida de sentido para o nosso coração. Conexão com o amor é isso. É fazer com que seu coração olhe para a sua essência, que o seu coração se apaixone pela sua essência, que o seu coração reconheça a sua essência e passe a sentir cada vez mais ela no seu dia a dia, manifestá-la no mundo através das suas ações. Isso acontece em todas as áreas da vida, isso tem tudo a ver com o feminino, com o aspecto mãe. A gente tem um aspecto mãe em nós que é a gente próprio se maternar. Nós somos adultos aqui e a gente ainda está preso nas emoções, nas dores, nas questões que a gente viveu no nosso seio familiar, que estão sendo reproduzidas também. São as dores da sua mãe que não conseguiu curar, as dores dos seus antepassados que não conseguiu curar, as dores dos seus bisavós e tataravós que não conseguiram ser curadas. Elas estão aqui. Você hoje é um representante da vida e você pode hoje limpar mais espaço, ir além do que foram seus pais. Eles estão abrindo a mata, abrindo o caminho há bastante tempo e agora a vida chegou até você. E aí você pode ampliar esse espaço de vida e viver mais amor. Então a gente tem uma primeira dimensão, que é a dimensão do amor próprio, a gente com a gente mesma, a gente aprender a ser mãe de a gente mesma. Tem um aspecto muito interessante que é a gente aprender, né, as necessidades do nosso ego. A gente tem o nosso ego, aqui a nossa personalidade, ela tem algumas necessidades básicas. Ela tem necessidade de segurança, de se sentir segura, apoiado, né? Quem não tem isso? Eu só dou o próximo passo se eu souber que tá tudo ok. Aí a gente vai pro controle. A gente precisa de segurança para dar o próximo passo. O ego tem essa necessidade muito forte, e muitas vezes ela pode travar. A gente tem necessidade de ser amado, de ser visto, de ser reconhecido. São necessidades que a gente reproduz até hoje. Quanto mais a gente entender isso e entender que são necessidades da minha personalidade, da minha criança interior, do meu inconsciente, que eu posso sanar se eu ativar a força do amor em mim. Então, aprender a validar-se, tanto na perspectiva do ser, quanto na perspectiva do fazer. Aprender a validar quem eu sou, igual a gente faz com uma criança. Filho, você é muito inteligente, sim. Mãe, mas eu errei na prova. Não, filho, mas isso faz parte, isso é só um passo. Né? Você vai continuar, você vai conseguir, porque o erro faz parte do aprendizado.
Filho, você é muito alegre. Mãe, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de abraçar, eu tenho vergonha de me expressar. Não, filho, a gente pode se expressar, a gente pode ir juntos. Que tal você tentar cantar essa música? Que tal você tentar, nossa, que desenho lindo que você fez. Validar quem eu sou e o que eu faço. O filho coloca aquele tanto de desenho na parede e a mãe fala assim, não pode sujar a parede, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança pode se sentir ali, não tá bom o que eu faço, não tá perfeito o que eu faço, a minha mãe não gosta do que eu faço. E até hoje, gente, pasmem, até hoje a gente tá vivendo na nossa vida adulta esse lugar de, será que é bom o que eu faço? Será que eu posso dar a minha opinião? Ou eu me visto de uma armadura de controle e fica muito exaustivo, porque eu tenho que proteger a minha fala. Então eu falo sem naturalidade, eu faço muito esforço para manter aquela postura, porque eu preciso de validação interna. E quem valida nos primeiros anos de vida é seu pai e sua mãe. Mas a gente tem muitas questões, porque a gente está cheio de crenças limitantes, a gente está cheio de podes e não podes. A gente está aprendendo sobre esse desenvolvimento do ser, esse desenvolvimento da essência. Então, muitas vezes seus pais podem ter falado para você não falar desse jeito, não se comportar assim, não sujar a parede, ou não falar demais. Muitas coisas assim que dentro do seu inconsciente você pode ter interpretado de uma forma que talvez agora não está te auxiliando a seguir em frente. Então, o recado que eu quero deixar aqui hoje é que você pode se validar. Você, como mãe de você mesma, agora você é um adulto, uma adulta, e agora você pode se validar. Então, apoie-se, aprenda a apoiar-se, a se validar, a reconhecer quem você é e a dar segurança para você na sua ação, para você fazer algo novo, algo diferente, para você colocar no mundo a sua voz, para você dar uma opinião. Uma opinião, eu lembro que eu era muito caladinha, assim, em reuniões em casa, sempre fui muito faladeira, mas em reuniões de trabalho, em espaços profissionais, eu ficava muito quieta, porque eu sempre acreditava que o outro estava certo e que eu não, que o outro tinha algo para dizer e eu não tinha, que a minha opinião não valia tanto assim. Talvez você esteja nesse lugar, e aí é o lugar de você começar a dar voz para a sua opinião e a limpar aquelas crenças igual a mãe faz com o filho. Você pode conseguir, você pode ir em frente, você pode falar, é seu direito. E ensinando e educando o seu próprio ego. Então, é você se dar aquilo que você sentiu falta. E uma pergunta que eu quero deixar aqui sobre isso, uma pergunta muito valiosa, que pode mudar a sua vida. Começa a perceber o que você sentiu falta. Se a sua mãe ainda está viva, quando você estiver conversando com ela, talvez o seu pai também, percebe nessa relação o que você sentiu falta, a forma como você gostaria que ela te tratasse, a forma como você gostaria que ela conversasse com você, o que você espera que ela te diga e que talvez você está esperando das suas relações até hoje. Você está esperando que o seu marido, ou que o seu companheiro, ou que o seu parceiro, parceira faça isso, que os seus colegas de trabalho façam isso, que as suas amizades façam isso. Então, às vezes, você está esperando ainda algo que não vem do outro, que vem de você mesma, que agora você é uma adulta. E existe uma parte sua que é criança que precisa de acolhimento, precisa de ser validada no que ela é e no que ela faz. Então é começar esse apoio, essa conversa consigo mesmo, esse lugar de mais gentileza, amor, acolhimento e também educação. Educar essa sua parte que precisa de um auxílio, que precisa de educação na vida. Então a gente precisa de ir para esse lugar maternar, e esse lugar do maternar ele vai envolver o acolher, o escutar, o quanto você tem se escutado, o quanto você escuta as suas necessidades, o quanto que você escuta as suas dores, o quanto que você escuta a sua luz, o quanto que você para se perceber, de parar para respirar, entender o que você está sentindo, entender o que você está pensando, entender como esse conjunto de pensamentos e sensações vão criando a sua realidade. Então, parar para observar, ampliar esse conhecimento sobre você mesmo. Conhecer para reconhecer, para que você consiga revelar.
Então essa é uma dimensão importantíssima da mãe, a mãe de si mesma, a mãe que existe em cada uma de nós. Principalmente mulheres, né? A gente costuma se criticar muito, a gente aprendeu a se criticar, a gente aprendeu a competir umas com as outras, a gente aprendeu um lugar de perfeição, a gente tem que ser perfeita, né? Eu brinco que é rica, feliz e bem amada. A gente tem que estar bonita, tem que estar disposta, tem que ser muito competente, tem que ser boa mãe, tem que estar sedutora, né? Num relacionamento. Então é muitas tarefas e é muito peso hoje dado para a mulher. E o quanto você se acolhe, o quanto você se ouve, o tanto que você permite dar para si mesmo as coisas que você necessita. O quanto que você se acarinha, o tanto que você se permite viver aquilo que é importante para você. Então essa é uma dimensão do amor importantíssima. E gravem isso é um insight que me veio. A gente precisa, para ampliar nossa autoestima, nosso autoamor, para ampliar a nossa relação com a gente mesmo, a gente precisa de ser visto, de se validar no que a gente é e no que a gente faz. A dimensão do ela tá no ser, né? Que é muito feminino. E a dimensão do fazer, ela tá muito no masculino. Então, para a gente ir integrando essas duas partes e se tornando um ser completo, a gente precisa de validando o que a gente é e o que a gente faz. Então, ir diminuindo as críticas, diminuindo as exigências, perdoando a nossa parte que ainda não sabe fazer determinadas coisas. Uma criança que está aprendendo a andar, você vai chicotear ela porque ela não sabe andar? E é isso que a gente faz com a gente mesmo. A gente está aprendendo a se relacionar e a gente vai falar, eu não sirvo para isso, eu não dou conta. A gente está aprendendo a dar opinião, ou aprendendo a falar, ou aprendendo a se impor. Eu não sirvo para isso, eu não sei dizer não, eu não dou conta. Ou a gente vai para um lugar de, pode deixar que eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém, é um lugar de proteção. Esse lugar é um lugar de proteção, eu estou protegendo algo em mim que eu não quero que ninguém veja. Não quero que ninguém, na verdade, me humilhe, que ninguém me rejeite. Então eu protejo esse lugar, eu crio um monte de armaduras para proteger a mim mesma, de viver essas dores novamente. Só que quando eu guardo essas dores dentro de mim, elas não são ressignificadas, elas são só tapadas. É como se a gente tentasse tapar aqueles buracos, mas eles continuam ali. Então, quando sair os tapões, os buracos vão estar aí. Uma dimensão do amor importantíssima. Aprender a ser mãe de si mesma, aprender a se validar, aprender a se elogiar, aprender a se apoiar, aprender a se tratar como se você fosse a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Aprender a dar para você aquilo que você sentiu falta. Então você já começa, né? Se você começa com aquela frase, porque meu marido não apoia. Então, o que você pode fazer para se apoiar? Onde você não está se apoiando? Fulano falou mal de mim. Onde você está falando mal de você? O que na fala do fulano se conecta ali? Porque assim, se alguém me chama de gordo, com pejorativo, falando que eu sou feia, é só se eu me sentir feia e gorda, né? Nada contra os gordinhos, tá, gente? Eu sou também gordinha aqui, nada contra os gordinhos, não é isso. A gente pode falar, a identificação que você tem com aquele ponto. A questão tá aí. A identificação que você tem com aquele ponto, com aquela dor. O tanto que aquilo tá presente em você. Se as pessoas ao seu redor estão descartando você, qual é a parte sua que você tá descartando, que você tá deixando de olhar? Que você está deixando de amar, que você está deixando de acolher. Então, a gente trazer essa autorresponsabilidade existencial, essa autorresponsabilidade maternal de cuidar de você. E não é só cuidar do corpo físico, não é só ficar bonito, não é? Essa noção de autocuidado que a gente tem hoje, né, muito comum, que é eu estar muito bonita, às vezes eu tô cheia de dores, questões, tá saindo um monte de alergia na minha pele, e a minha preocupação é se eu tô fazer uma plástica para tirar a ruga que tá ali, escovar o cabelo, sei lá, e sair mais bonita, dar a volta por cima. A gente vai criando algumas capas. Não tô falando que não é importante vocês cuidar, é super importante. Mas a dimensão do autocuidado, ela precisa de ir pro ser também. E a gente precisa de pegar essas partes que estão ali em dor, né? Aquela pessoa que tá encolhida dentro de você. A gente precisa de olhar para ela e falar, por que você está encolhida? Por que você está sentindo medo? Por que você está se sentindo feia? Por que você está se sentindo incapaz? Por que você
tá sofrendo aqui. E dá para ela validação, entender quem ela é, entender quais as qualidades dela, valorizar aquilo que ela tem. As pessoas têm qualidades diferentes. Uma pessoa tem uma habilidade muito forte, aqui eu tenho 2 filhas, uma tem uma habilidade muito forte, masculina, muito de foco, determinação. A outra tem uma habilidade social enorme, muito de conexão, de estar com pessoas, de falar. A minha filha, uma das minhas filhas fala assim, ela fala até com poste. E é verdade, a outra já tem outras habilidades. Então, cada um tem uma habilidade, o que você é bom. E se validar nesse lugar e permitir-se crescer nesse lugar, aprender. E aí vai curando essas dores. Então, uma primeira dimensão muito importante e primordial para que a gente siga em frente em relações mais saudáveis. A gente limpando as dependências emocionais. Saindo desse lugar, todo tipo de dependência emocional, ele nasce daí. Eu quero do outro algo que eu não estou conseguindo me dar. Eu quero que o outro haja na minha vida de uma forma que eu não consigo agir na minha. Eu não consigo agir comigo mesmo. Então eu preciso de olhar para mim, eu preciso de olhar para minha relação comigo mesma. E aqui tem uma chave importante, porque a relação comigo mesma, ela foi aprendida. Ela foi construída. E ela começa lá na barriga, ela começa lá na gestação. A forma como eu sou gestada, a forma como eu nasço no mundo, a forma como eu me relacionei com a minha mãe a partir do momento que eu saí da barriga, a forma como eu fui educada, o modelo de amor que eu obtive. Então, a gente olhar também para essa relação que eu tive com a minha mãe, que eu tive com os meus pais. Tudo que eu senti falta ali, eu vou ficar reproduzindo na minha vida. Então, se eu sinto falta que a minha mãe me elogie, eu vou ficar dependendo do elogio do outro, dependendo de que o outro me elogie. Se eu sentir falta do acolhimento da minha mãe, eu vou ficar buscando esse acolhimento nas minhas outras relações. Se eu sentir falta de ser vista pela minha mãe, eu vou ficar procurando ser vista nas minhas relações. É lindo quando a gente começa a perceber isso e começa a se relacionar com os nossos pais e com as pessoas ao nosso redor a partir da luz daquelas pessoas, a partir daquilo que elas têm de incrível, a partir daquilo que elas nos deram de fato. E aí a gente começa a acessar a energia da gratidão, a gente começa a ir para outro patamar de entendimento. Mas é preciso a gente ampliar, a gente olhar para essa relação com o outro com mais consciência, permitindo esse olhar mais materno, mais reflexivo, mais apoiador, mais nutritivo. E investigar essa relação de como eu me relaciono com a minha mãe, traz muitas chaves para você hoje, as necessidades que não estão sendo atendidas dentro de você. E aí ajuda você a assumir esse lugar de mãe de si mesma, de mãe da sua própria existência. E assumir essa parte sábia, que pode te auxiliar, essa guiança interna da vida, assumir o adulto aqui que rege e coordena a cena e assumir a criança que está ali dentro de você, a sua expressão, a sua essência. É através da criança que a gente conecta a essência, desse sentido do que é ser criança, dessa pureza, desse coração aberto, dessa fé na vida, que a gente vai acessar o que a gente tem de melhor. E aí eu preciso limpar o meu coração para conseguir acessar essa essência. Não é limpar de uma vez, é ir limpando, é ir curando, é ir vivendo e se movimentando, mas olhando para essa direção. Então, uma segunda dimensão que a gente tem do ser mãe, que está nesse aspecto aí também se confunde com ser filha, né? Como eu fui filha aqui, o que eu me permiti receber, o que eu me permiti entender do amor que a minha mãe me deu. Quando eu tiro da frente essas exigências, aquilo que eu senti falta, o que resta é uma relação de amor mais nutritiva e de mais gratidão, porque você começa a perceber que a vida está sempre certa e que a vida trouxe os pais certos para te dar a sua vida, para ser portal da sua vida, mas também para ser portal daquilo que você precisava de evoluir, daquilo que você precisava de curar, daquilo que você precisava de iluminar. Então, se você sente muito a falta do amor da sua mãe, precisa de ampliar amor dentro de si e aprender a soltar essas dores com a mãe para se conectar com a força do amor maior, com a força do amor que se revela através desse canal da vida, através desse canal que é a sua mãe. Então, fatalmente, para você viver propósito, para você viver autenticidade, para você viver verdade na sua vida, você vai ter que abrir essas caixinhas aí. Você vai ter que aprender a se conectar mais
com a força do amor. É um passo a passo. Nem sempre é muito simples, mas é muito libertador viver isso. Muito libertador, né? E hoje a gente tem muitas fontes de ajuda. A conexão com o amor aqui é sobre isso. É sobre a gente aprender a conhecer e reconhecer a nossa essência para conseguir realizá-la no mundo, para conseguir conectar com ela. E uma dimensão ainda maior, que é a dimensão que a gente tem, a relação que a gente tem com a vida. Então, o quanto que eu confio na vida, o quanto que eu me entrego para a vida, o quanto que eu consigo me relacionar com a vida de um lugar de mais paz e de mais entrega. Se eu tenho essas barreiras que eu tenho nas minhas relações, elas também são barreiras na minha relação com a vida, na minha relação com o todo, no meu fluxo existencial. Então, se eu fico o tempo todo esperando que alguém me elogie para eu continuar o movimento, eu também vou esperar que a vida me elogie. Eu também vou esperar que dentro de mim existe um aspecto meu que demanda é como se fosse uma criança birrenta que tem mesmo dentro da gente. E a gente demanda que a vida faça de uma forma diferente, que a vida faça da forma como a gente gostaria que fosse, ou da gente acredita que é. E a gente deixa de perceber o que a vida está nos dando. Então, se a vida está te ofertando algo, você não consegue. Uma moça falou assim pra mim essa semana. Eu contei pra ela uma série de sincronicidades que eu tava vivendo e que eu falei, é esse o caminho, porque olha o tanto que isso aparece. E aí saiu uma cartinha dessas aqui, que era uma cartinha chamada repetição. Essa aqui chama o pensador, né? Era uma cartinha dessa chamada repetição. E nessa cartinha falava assim, trabalhar a energia da confirmação. Eu recebo muitas confirmações, eu recebo muitos insights, mas é porque eu paro para me relacionar com a vida. Eu paro para ouvir a vida. Eu paro para sentir a vida todos os dias. E eu me relaciono com ela. Eu quero ganhar mais e mais intimidade com a vida. Mas quando eu sentar para pensar assim, eu quero sentir, né? Eu quero sentir aqui. Eu vou sentir dor, eu vou sentir trava, eu vou sentir medo. Se é assim que tá na minha relação no meu dia a dia. Aquelas dores mais profundas que estão lá dentro de mim, elas vão aparecer nesse lugar. Elas vão aparecer nesse fluxo. Então, primeiro vai saindo aquela dor. E aí vai exigir curas, vai exigir que você cure lá a relação com a tua mãe, vai exigir que você cure lá a relação com seu marido, vai exigir que você cure lá a relação com seus filhos, para que você consiga se aprofundar nessa percepção do amor. Então, são chaves. O que eu vou curando fora, eu vou curando dentro. Só que é muito mais fácil curar de dentro para fora. Eu nem sei se é possível curar de fora para dentro, né? O fora, ele vai me dar informações e subsídios de coisas que estão dentro. A matriz está sempre dentro de mim. A matriz de tudo está sempre dentro de mim, porque ela começa num fluxo de percepção da realidade. Então, como eu percebo a realidade, faz muito sentido. E a forma como eu me relaciono nas travas que eu vou vendo na minha relação com o outro, são as travas que estão na minha relação com a vida também. Então, quando a gente para sentir, muitas dessas dores, elas vão emergindo. E aí nem sempre a gente consegue ir convivendo com elas. A gente não consegue conviver com a nossa própria vulnerabilidade. Então vai vir o perfeccionismo, vai vir a necessidade de consertar, né? Porque eu preciso de consertar para eu conseguir ter algo, para eu conseguir obter algo, para eu conseguir viver algo que eu quero. Eu preciso de estar perfeita para conseguir viver algo que eu quero. Na verdade, são dores, são questões que estão ali que precisam de ser limpas, precisam de ser curadas, precisam de ser iluminadas para que você siga adiante. Então, essa também é muito importante. A sua relação, as suas relações, elas dão pistas, elas indicam o porquê que você não consegue ouvir a vida. Onde você está se afastando da vida, onde está doendo se relacionar com a vida, onde está sendo desafiador se relacionar com a vida. Então, trabalhar as relações vai ajudar, né? A gente trazer esse aspecto feminino, que é materno. É se ouvir, é se perceber, é se observar, é deixar aquele fluxo passar de raiva, de medo, de angústia, deixar aquilo passar pelo seu canal. Então, tá tudo conectado ali. E quanto mais você faz isso, mais você amplia a sua relação com a vida. É exatamente isso que eu faço. Tem um processo que eu gosto, que é o Ilumine-se, que eu gosto muito, mas muito, que ele me ajuda muito a me reconhecer
entender as dores que eu tô vivendo, mas também entender, principalmente entender a expressão da minha essência aqui. Onde mora o amor em mim, onde mora a autenticidade em mim, onde eu entrego mais amor, meus dons, meus talentos, minha força de vida. E a gente aprender a olhar para a vida a partir do nosso sol, a partir do nosso self né? A partir da nossa verdade, ao invés de ficar sendo dominado pelas dores, pelas programações, pelos comportamentos que já estão no nosso sistema, na nossa personalidade, no nosso arcaico, e que a gente não consegue, muitas vezes, limpar. Então esse é um ponto. E nesse caminho a gente vai ampliando o nosso entendimento e percepção da vida. E quando a gente começa a olhar para o sol, quando a gente começa a olhar a vida por outro ângulo, por outra dimensão, a gente começa a sentir preenchimento, a gente começa a sentir gratidão, a gente começa a ver transformações acontecendo. Então, o Ilumine-se, ele é isso, ele é um trabalho de autoconhecimento existencial que a gente faz, que é maravilhoso. E a gente tem outro trabalho, que é a Jornada Ponte, que é o que acontece aqui em Brasília. E esse é para um grupo só de mulheres, para a gente vivenciar e para a gente soltar questões, para a gente trazer à tona a força da nossa autenticidade, liberar em grupos essas crenças, essas memórias, ampliar a consciência e vivenciar esse sentido de autenticidade. Então é um espaço para a gente se revelar, é um espaço para a gente se conectar, é um espaço para a gente se curar. Maravilhoso. O nosso primeiro encontro acontece, nosso segundo encontro acontece agora, é sobre o fluxo de criação, é sobre essa dimensão do segundo chakra, que é uma dimensão, é um fluxo de prazer, o fluxo de vida, a relação com a sua mãe, a relação com as emoções, a relação consigo mesmo. Então é um lugar de desfrute, é um lugar de feminino, é um lugar de prazer. Muito bonito e tem muitas dores aí relacionadas, então a ideia é a gente aprender como eu sintonizo aqui mais com o meu poder de criar a partir dessa força de essência em mim, em vez de criar só a partir das dores e viver na necessidade de proteger essas criações, o medo, né, de ser essas criações, de viver essas criações no mundo. Então é sobre isso. Então a gente falou aqui, só para recapitular, a gente já falou iluminou aqui, né? A gente ampliou esse conceito de mãe. Então a gente tem uma parte que é mãe da gente mesma, a gente tem uma parte que é mãe do outro e mãe das nossas criações. E a gente principalmente precisa nesse lugar validar quem a gente é e o que a gente faz. Então se você está sendo mãe do outro ou mãe das suas criações, validar as suas criações, validar aquilo que vem de você, validar o alto valor, né? O alto amor. Validar a sua expressão no mundo, validar a expressão daquele ser que está ali na sua frente e aquilo que vem de você, a sua música, o seu projeto, a sua história de vida, validar isso, olhar isso com mais sabedoria e mais amor. A gente tem um aspecto de filha aqui, então de aprender a ser filha, de aprender a se relacionar com a nossa mãe, de um aspecto mais amoroso, mais sábio também. Então a gente saindo das prisões ali, dos enganchamentos com as dores existenciais e a gente começar a olhar para uma perspectiva mais ampla de o que foi a minha vida, um olhar mais sábio, e aí iluminando as dores no meio do caminho. E isso me leva para uma relação de filha com a vida, de pertencimento, de amorosidade, de bondade. A gente vai para outro lugar nessa dimensão existencial. E a gente começa a olhar a vida como uma grande mãe. A gente começa a se sentir parte desse útero feminino, dessa bola, né, de luz azul, parte da natureza, parte do todo. A gente começa a ouvir mais, a intuir mais, a ser mais inspirada, a perceber a guiança da vida em tudo que a gente faz. E vai também assumindo as curas e as coisas que a gente precisa de aprender. Existe um mapeamento existencial, que é o Ilumine-se, que a gente pode mapear em que ponto você está em cada fase dessa, né, como está o meu diagnóstico de amor que eu falo, cada pedaço. E existem outras tantas ferramentas que te auxiliam a ir para dentro, a perceber mais, a trazer esse aspecto mais feminino, mais sábio, mais intuitivo, mais corajoso. E aí a gente se percebendo no mundo nessa dança de luz e sombra, mas optando sempre pelo caminho da luz, sempre optando por aquele caminho que mais te nutre, que mais te dá força, que mais te dá coragem. Mas é sem excluir a sombra, incluindo ela e integrando ela no seu dia a dia, naquilo que você é. Então a gente aprende a ter uma vida de mais preenchimento, de mais amor.
Era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu vou fazer uma meditação breve, uma sintonização, pra gente ir pra esse campo do sentir, tá? E aqui a gente vai trazer a força desse sol. Então é o momento da gente respirar. Deixa eu aumentar a música aqui. Vocês estão escutando bem? Hora da gente parar pra sentir. Pra gente sentir o nosso coração, sentir a vida na gente. Hora de a gente respirar e sentir que a vida faz parte, que a gente faz parte da vida. Vai respirando fundo e vai sentindo o seu corpo amolecendo. Vai sentindo o seu coração se preencher. Vai soltando toda a sua musculatura. Deixa o seu coração se abrir mesmo. Se você quiser, você pode tocar o seu coração. Sente como se você estivesse fazendo um reiki para si mesmo, uma energização, um passe, uma oração para si mesmo, para o teu corpo. Vai sentindo como se o seu coração estivesse sendo banhado por uma força de luz que sai das suas mãos, por uma energia cristal dourada que desce do alto. Sente o seu coração como se fosse uma rosa de luz. E ela vai pelo teu corpo e vai banhando tudo que não serve mais. Você vai relaxando, confiando nessa energia, nessa presença. Vai deixando o seu corpo ser lavado por uma energia de puro amor. Você decide abrir o seu coração nesse momento. E essa rosa, ela se abre, se tornando uma grande rosa de luz no seu coração. Uma energia rosa dourada vai penetrando o seu coração e vai abrindo espaço. E você vai soltando as certezas, vai soltando aquele lugar de querer ter razão. Vai soltando aquilo que você gostaria, como você gostaria que tivesse sido. Vai soltando as mágoas, as dores. Vai soltando os perfeccionismos, as exigências, as críticas. Vai deixando o seu coração se abrir para essa energia de vida que vai descendo do alto e que vai como um sol de luz banhando, iluminando essa flor no centro do teu coração. Um canal de luz dourado e rosa vai se formando em todo o teu campo, em todo o teu corpo. Você vai percebendo esse fluxo de amor tomando conta do seu ser. E nesse momento você decide simplesmente receber essa energia. Deixar ela chegar, deixar essa rosa se abrir. Você abre mão de tentar entender, de tentar processar, de tentar provar que você está certo. Abre mão das injustiças e deixe seu coração simplesmente se abrir mais e mais para um fluxo de amor imparável, fluxo de amor que nunca para. Sente esse amor descendo por todo o teu canal,
Essa rosa vai recebendo esse amor e vai sorrindo no seu coração. E quanto mais você pode receber esse amor, mais o seu coração se amolece, mais você pode soltar as dores, o passado, as incompreensões. Mais você pode deixar o seu corpo se iluminar por essa presença e receber toda essa bondade. Apenas receber a luz do sol no seu coração. Apenas receber o fluxo de vida em todas as suas células. E quanto mais você recebe, mais você tem para dar. Mais você pode transbordar. Mais luz você pode se dar. Mais o seu coração pode se abrir. Você vai se abrindo, deixando as culpas saírem, se vendo por inteiro nesse momento, só recebendo. Você merece, você merece, você é filho, é filha aqui, você merece todo o amor da vida, todo o cuidado da existência. Você merece o próximo passo. Você merece aprender o que precisa, o que é necessário. Você merece fluir. Você merece todo o amor. Você vai sentindo esse amor te preencher. Vai se entregando cada respiração um pouquinho mais. Como se fosse um remédio, uma atenção naquele lugar que dói, uma energia de amor vai dissolvendo aquela dor, seja física, seja emocional. E aquela velha mágoa vai se dissolvendo, talvez já cristalizada, aquela dor nas costas ou na cabeça. Vai se dissolvendo. E você vai sentindo o amor chegar mais e mais e vai deixando ele agir no teu corpo. Simplesmente se entregando para receber. Liberando as autocríticas, as exigências, as autossabotagens e recebendo todos os presentes da vida nesse momento, todos aqueles que ela está te ofertando através desse fluxo de amor. Curas estão acontecendo agora, o seu corpo está sendo iluminado, seus canais de vidas estão sendo ativados, seu DNA está sendo reconfigurado em luz e amor. Uma energia arco-íris vai ativando todos os seus chakras, ativando todas as cores do seu coração. E você vai se transformando num grande tubo de luz multicolorido, irradiando luz e amor ao seu redor. Quanto mais você recebe, mais você pode dar, num fluxo natural de receber e transbordar. E nesse momento você só se entrega a essa sensação, a essa bondade, a esse presente da vida. Isso. Respirando e relaxando, entregando, soltando, abrindo mão.
deixando a água fluir. Deixando o amor chegar. Deixando essa energia de amor cor-de-rosa e dourado iluminar todo o teu canal. Uma espiral de luz vai atravessando o teu canal, limpando, abrindo, curando, ampliando consciência, atraindo tudo aquilo que você precisa. Os relacionamentos, as pessoas, os ensinamentos. Atraindo para o teu canal agora tudo que há de bom, de belo e de sagrado. Tudo que pode te ampliar a consciência, tudo que pode te auxiliar a caminhar. Deixando a vida te apoiar nesse momento, deixando essa luz te reconfigurar, deixando esse amor restaurar todo o teu corpo e a tua presença. Invocando a energia das Mães Divinas para auxiliar nessa reprogramação. A energia das Mães Cósmicas. A energia do amor divino. Seu aspecto mais maternal. Invocando a energia da compaixão. A energia do olhar de amor, a energia de mãe na sua pureza infinita. Você pode perceber como essa mãe te olha com muito amor, entendendo o seu momento. Ela conhece você, ela sabe quem você é. E ela conhece as suas dores, as suas questões, os seus medos, as suas inseguranças. E ela é capaz de te olhar com um olhar de amor. Te abraçando, te dizendo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode relaxar nesse amor, nesse abraço, nessa presença. Pode relaxar nesse colo. Sente essa Mãe Divina afagando os teus cabelos. Você deitando no colo dessa Mãe Divina. E ela te acolhendo com todo o amor. Você vai percebendo, vai sentindo o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quanto você é visto. E vai tomando consciência também dos passos que você precisa de dar. Vai tomando consciência que são só aprendizados. Só se dispor a aprender. Tá tudo bem. Relaxa nesse colo, relaxa nessa presença, relaxa nesse amor de mãe. Essa energia cor-de-rosa, dourada, de amor e de sabedoria, vai te nutrindo por completo, o seu corpo vai todo sendo ativado, as suas células vão se reconfigurando, novas sinapses cerebrais vão sendo ativadas, porque você pode sentir o amor unindo todas as suas partes, dizendo sim para a sua vida, sim para a sua oferta, sim para tudo que você tem para viver nesse mundo. Você pode perceber agora que você está sempre sendo apoiado, visto, curado
A vida está sempre te trazendo a pessoa certa, o ensinamento certo, a sabedoria para viver os seus desafios diários. Você pode sentir agora, perceber quanto ela te apoia. Através da pessoa que chega, através da mensagem, através de uma força interna que brota no seu coração, através de um insight, uma inspiração, através de um dinheiro que chega, de um novo emprego, da coragem para fazer o que precisa. Você vai percebendo quanto a vida te apoia, quanto ela te ama, quanto ela cuida de você, quanto ela diz sim para o seu movimento, quanto isso te cura. Todo o teu corpo vai se reconfigurando, toda a sua musculatura vai relaxando. Você vai se entregando mais e mais, ganhando uma força, uma coragem que só a força do amor pode trazer, que só a certeza e a confiança de ser profundamente amado pode abrir espaço e várias pétalas de luz vão caindo em tudo ao seu redor. Pétalas de luz branca, de rosas brancas, rosas vermelhas, rosas cor-de-rosa, vão caindo sobre essa cena, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma luz dourada vai iluminando tudo, abrindo a consciência, abrindo os códigos de luz e de sabedoria. E fortalecendo a tua presença. Você vai sentindo. Isso, deixa essas bênçãos chegar. Deixa o seu coração se abrir. Deixa a sua vida ser nutrida por esse amor. Simplesmente se entrega e vai relaxando. Relaxando, relaxando. Abraçando o teu corpo. Soltando um pouquinho esse movimento. Se embalando. Deixando a vida te embalar. Deixando a vida te guiar, te transformar, te iluminar. Acalmando e serenando. Acalmando todo o teu corpo e ampliando a fé, a consciência, a certeza de que tudo está bem. Cada passo, a vida te apoia. Seu coração, uma grande rosa de luz, está plasmada e presente no seu chakra cardíaco, recebendo o tempo todo como um Wi-Fi divino, recebendo o amor da mãe, da vida, das mães divinas. O tempo todo esse Wi-Fi está ligado, recebendo esse fluxo de luz, esse impulso de amor. E essa rosa dourada e cor-de-rosa
Ela guia os seus passos, trazendo as informações necessárias e conectando todas as pessoas, lugares, acontecimentos que você precisa de estar, que podem te auxiliar. É como uma bússola de luz que vai te guiando, que vai te protegendo, que vai te curando, que vai a todo instante atuando sobre o teu corpo, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua história, sobre a tua vida. E você pode confiar e se entregar plenamente a essa bússola de amor. E aí você vai relaxando e vai se empoderando. Desse Wi-Fi de luz ativado no teu coração a todo instante e recebendo a todo momento, ininterruptamente, a força da vida, a guiança da vida, o amor da vida. E isso te nutre, te motiva, te preenche, te fortalece, te dá condições de dar o próximo passo. E todas as vezes que você se desviar e se ver fraco, se ver inseguro e sem apoio, você vai lembrar dessa luz no centro do teu coração. Você vai ativar ela e colocar esse Wi-Fi em alta intensidade, de forma que ele possa captar toda a energia de amor disponível em tudo e em todos, disponível na natureza, nos passarinhos, no fluxo da vida, no sorriso de uma criança, numa ação motivada, num resultado disponível através da mãe, do pai, dos filhos, das criações. Você pode captar a todo tempo essa frequência de amor disponível. E assim, o seu corpo e a sua mente entendem que está tudo bem. Você pode caminhar. Você é muito amado, você é muito protegido, você é muito guiado. Existe uma fonte de luz inesgotável no teu coração, um Wi-Fi divino que capta toda a frequência de amor e de sabedoria da vida. E ela é transformada em informações, em ações, em resultados na vida prática, unindo a força do amor com a força da realização no mundo, da criação. E unindo essas duas frequências, você pode evoluir com amor, com paz, equilíbrio e desapego, com felicidade, prosperidade, verdade e preenchimento, integrando tudo o que for necessário, ressignificando tudo o que for necessário, iluminando tudo o que for necessário, aprendendo tudo o que for necessário. Sempre com amor e alegria, na certeza e na confiança de que está tudo bem, de que só é preciso continuar. Assim é, está feito, está feito, está feito. Guardando essa rosa de luz no teu coração, mantendo ela em alta intensidade, sentindo o seu coração preenchido e amado, sentindo a força da vida te nutrindo, sentindo a força da terra te apoiando, sentindo todas as mães divinas, todo o equilíbrio do amor no teu corpo e no teu coração, você, como um guerreiro de amor, como um protagonista de vida, como um ampliador de luz, continua dando os passos necessários, curando, crescendo, evoluindo em amor. Isso. E assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso. Pode continuar mais um pouquinho, sentindo. O que vier de insights ou de questões, deixa passar, deixa fluir. E você pode repetir essa meditação de manhã, à noite, de tarde, pode ficar com ela disponível para você. Vou deixar ela aberta lá na playlist de práticas de conexão com o amor. Que assim seja. Que a gente possa ser mais e mais canal de amor.
Gratidão. Boa noite.